vamos para a nossa segunda aula de impulso e quantidade de movimento. Vale lembrar, não deixe de assistir a aula aplicação do teorema do impulso, tá? Uma aula muito importante que eu fiz um exercício que serve de modelo para um monte de exercícios referente ao teorema do impulso, ok? Então vamos lá. Galera, hoje nós vamos falar da conservação da quantidade de movimento, né? Particularmente, quero te apresentar o que é o famoso sistema mecanicamente isolado. Bom, vamos ver o que é isso. Um sistema é dito mecanicamente isolado quando nele, no sistema, a resultante dos agentes externos é nula ou desprezível quando comparada com a ação dos agentes internos. Como assim, professor? Bom, normalmente em sala de aula, então vou te pedir para que você faça esse exercício mental aí agora. Eu pego um aluno, ponho ele do meu lado e faço aquele experimento que eu já falei para vocês de mostrar ação e reação. Eu ponho ele para apoiar a mão aqui no meu ombro e falo assim, agora você vai me empurrar. Só que nós vamos fazer isso no ar. E você pode com força, pode me jogar longe. Aí ele põe a mão aqui, eu só firmo o ombro, aí nós dois saltamos e no ar ele me empurra. Aí o que acontece? Geralmente eu pego um aluno bem mais magro do que eu, com bem menos massa do que eu. Quando estamos no ar e ele me empurra, eu vou para um lado e ele vai para o outro. Só que como eu tenho mais massa do que ele, eu ando menos e ele anda mais. Às vezes o aluno sai catando mamona, né? Sai caindo ali, né? Pois bem, por que isso acontece? Por que eu fui para esse lado de cá, no caso para a sua esquerda? Por que eu fui para a esquerda e ele foi para a sua direita? Eu me desloquei por conta da força dele. E ele se deslocou por conta da força que eu fiz nele. Ou seja, o que aconteceu comigo de andar para a sua esquerda foi culpa única e exclusivamente da força que ele fez em mim. E vice-versa. Ele só andou para lá porque eu empurrei ele. Ou seja, apesar de estarmos no ar, apesar de tanto eu quanto eles termos peso, olha só, cuidado com isso, hein? O meu peso não interferiu no que aconteceu comigo ou com ele. O meu peso, lembre-se, o meu peso eu não faço, eu recebo. O meu peso é a força com que a terra me puxa para baixo. A força com que a terra me puxa para baixo não influenciou no que aconteceu com ele ou comigo. A minha massa influencia? Sim, o meu peso não. Cuidado com isso. Do mesmo jeito que acontece com ele, tem a ver com o peso dele ou com o meu peso? Não. Ou seja, eu fui para um lado e ele foi para o outro, única e exclusivamente por conta das nossas forças, o quê? Internas. O que aconteceu com ele ou comigo independe da ação dos agentes, o quê? Externos. Isso é um sistema mecanicamente isolado. Eu costumo brincar e falar assim, quando nós dois nos empurramos, né, ele me empurrou e eu por ação e reação empurrei ele, se você medisse aqui a minha velocidade, será 1 metro por segundo e a dele 2 metros por segundo. Se nós tivéssemos feito esse experimento no espaço sideral, longe de qualquer outro corpo, totalmente isolados de outros agentes mecânicos, e ele empurrado com a mesma força, eu sairia com o mesmo 1 metro por segundo e ele com o mesmo 2 metros por segundo. Por isso que mesmo aqui num ambiente onde tem gravidade, onde tem pessoas perto, eu posso considerar este fenômeno como sendo um fenômeno que mecanicamente isolado. Por quê? Porque o que aconteceu com os dois foi por conta única e exclusivamente dos agentes o quê? Externos. Note que os agentes externos, nesse caso meu aqui do pseudo-aluno, eles não eram nulos. Os agentes externos não eram nulos, tinham peso, não é zero. Com certeza o meu peso é até maior que a força que ele fez em mim e vice-versa. Mas quando comparado com o efeito que aconteceu comigo e com ele, são desprezíveis, porque eles não interferiram no que aconteceu com um para o lado para o outro. Por isso que a gente fala,
Um sistema é dito MI, mecanicamente isolado, quando a resultante dos agentes externos ou é nula ou não existe, é o caso da gente estar no espaço sideral, ou é desprezível quando comparado com as ações dos agentes o quê? Internos, ele, mim e eu dele. E aí, gente, existe uma infinidade de exercícios de sistema mecanicamente isolado. Mas antes, o que acontece quando o sistema, de casos, né, não de exercícios, mas de situações. O que acontece quando um sistema é MI? Então vamos aqui. Ó. Em um sistema mecanicamente isolado, se eu pegar o teorema do impulso, que a gente acabou de ver, ó, impulso da força resultante é ΔQ. Quem que é? Força resultante vezes ΔT, Q menos Q0. Veja, em um sistema, eu estou analisando o sistema inteiro. No sistema inteiro, essa resultante é dos agentes o quê? Externos. Se for MI, ela vale quanto? Zero. Zero vezes ΔT? Zero. Então fica Q menos Q0. Joga esse Q0 para cá, fica o quê? Q menos Q. Q0 igual a Q. Que a gente escreve de uma maneira diferente. A gente escreve assim, ó. Quantidade de movimento antes de um determinado fenômeno é igual a quantidade de movimento que depois deste determinado fenômeno. E aí é o que eu falo, existe uma variedade muito grande de exercícios disso aqui. Vou fazer alguns exercícios para você ver, modelos que a gente usa isso. Legal? Vamos lá. Primeiro, um bem simplesinho, clássico, que retrata essa situação que eu acabei de narrar para você. Dois patinadores de massas, MA 60 kg e MB 40 kg, se empurram a partir do repouso conforme a figura. Se o patinador A se desloca, obviamente, para cá, porque estavam juntos, um empurrou o outro, com 2 metros por segundo, calcule a velocidade de recuo do patinador B, com quanto que o patinador B volta. Então, eu vou apagar esse lado aqui e a gente vai resolver. Só um segundo. Bom, vamos lá então, gente. Olha só. Quando os dois se empurram, tá? Normalmente o exercício ele fala isso aqui, ó. Ele dá o desenho do antes e você tem que desenhar o depois, tá? O que não é, na maioria das vezes, muito difícil. Então aqui os dois estão parados, né? Estavam em repouso e os dois se empurram. O A vai para a esquerda, o B vai para a direita. Bom, por que o A foi para a esquerda? Porque o B empurrou. Por que o B veio para a direita? Porque o A empurrou. Ou seja, por que os dois andaram? Única e exclusivamente por conta das forças internas que um fez no outro. Ou para ação e reação. A no B, B no A. Correto? O que faz dos dois patinadores um sistema o quê? Mecanicamente isolado. E se é um sistema mecanicamente isolado, o que a gente pode usar? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento o quê? Depois. Pessoal, antes eles estavam o quê? Em repouso. Se estava em repouso, alguém tem quantidade de movimento antes? Lembram? O que é quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade. Quanto que era a velocidade dos dois antes? Zero. Então quanto que é a quantidade de movimento do sistema inteiro antes? Zero. Porque os dois estavam parados. Agora, quem tem quantidade de movimento depois? Os dois, não esquece. Q e V tem sempre o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Então, ó, na direção de VB eu tenho o QB, na direção do VA eu tenho o QA. Confere? Beleza. Bom, agora, gente, quando os problemas têm a mesma direção, o que eu faço? Eu tenho que criar uma trajetória. Criei uma trajetória para a direita, poderia ser para a esquerda, isso não é regra, tá bom? Criei uma trajetória para a direita. Então, quem tem movimento antes? Ninguém. Quem tem movimento depois? O QB e o QA. Só que o QB, ó, positivo, porque está a favor da trajetória, e o QA o quê? Negativo, porque está contra a trajetória. Jogo o QA para lá, fica QA igual a QB. Quem é a quantidade de movimento? Sem setinha, porque aqui eu já, ao criar a trajetória, eu já estou no módulo. Então fica o quê? MAVA, MBVB. E aí a tabuada. 60, que é a massa de A vezes 2, que é a velocidade. 40, massa de BVB.
Resolve a conta, você descobre que o VB deu quanto? 3 metros por segundo. Então esse problema, gente, ele é bem clássico. Aí tem ele na versão tiro de canhão. Né? O cara fala assim, um canhão dispara uma bala de tantos quilogramas com tantos metros por segundo. Qual a velocidade de recuo do canhão? Pessoal, o que mudou aqui? Só troquei a roupa do exercício. Eram 2 patinadores, virou o quê? Canhão e projétil. Aí você vai colocar Q do canhão, Q do projétil, o antes é 0, tá? O antes é 0. Vai voltar para isso aqui, ó. Q do canhão igual a Q do projétil. Massa do canhão, velocidade do canhão, massa do projétil, velocidade do projétil. Legal? Então, e tem outros, né? Tem problema, por exemplo, do skatista, né? Ele vem correndo, aí ele tem velocidade antes. Pula no skate, aí a massa dele é do skate ou de um carrinho, né? Tem uma variação grande. Eu vou fazer mais um bem interessante com você, tá? Que tem a ver, você vai usar a mesma fórmula, mas que tem um raciocínio levemente diferente. Só um segundinho. Bom, gente, vamos lá então para o outro exercício. Um homem de massa em mão repousa na polpa, né, que é o fundo de um barco, né, a parte de trás do barco, de massa 5 em mão e comprimento L, que está encostado na margem de um lago de águas tranquilas. Quer dizer, a água também está parada, tá? Calcule o deslocamento do barco em relação à margem quando o homem sai da polpa, que é o fundo do barco, e vai para a proa, que é a frente do barco. Do mesmo, né? A proa do mesmo. Bom, para quem gosta de pescar, né, já vivenciou isso. Você encosta um barco, uma canoa ali na margem de um lago, de um rio. Se você não amarrar ela, o último que está lá ele não pode sair, porque quando ele anda, o barco volta. Por quê? Lembra da aula de atrito? Se você voltar lá na nossa aula de força de atrito, eu expliquei isso. O que nos faz andar? É o atrito com o chão. Você empurra o chão para trás, o chão não vai, né? O chão está fixo na terra, né? E aí o chão para e você que vai. Agora, se você está dentro de um barco, o que acontece? Quando você empurra o chão para trás, o chão é o barco. E como o barco está em cima da água, ele vai se deslocar. Então, quando o homem anda, ao mesmo tempo que ele vai para a direita, o barco volta. Aí, claro, dependendo da massa do homem e da massa do barco, você vai ter um deslocamento do barco em relação à margem, do homem em relação à margem, que é o que nós vamos fazer aqui. O que eu pedi? Quando o homem chega lá na proa, a proa não está mais encostada na margem. Ela já recuou. Recuou quanto? X. É isso aqui que eu quero. Eu quero este valor de X. Agora, presta atenção. Se o barco deslocou X em relação à margem, quanto que o homem andou em relação à margem? A margem. Em relação ao barco, ele andou todo o comprimento L. Mas em relação à margem, ó, o homem estava aqui e veio para cá, ó, em relação à margem. Então, quanto que ele andou? Ele andou esse pedaço. Ó. Quanto vale esse pedaço aqui? Ó? É o L todo menos o X. Ó. L menos X. Certinho? Aí vamos. Quem fez o homem andar? O barco, porque ele empurra o barco para trás e o barco empurra ele para frente. Quem fez o barco andar? O homem. O homem empurra o barco para trás. Ah, então peraí. O homem andou por causa do barco e o barco andou por causa do homem. Então o homem e barco formam um sistema mecanicamente isolado. Se é mecanicamente isolado o homem e o barco, a quantidade de movimento do homem e do barco antes é igual à quantidade de movimento do homem e do barco depois. E aí, o que a gente faz aqui? Ó? Quem tem movimento antes do homem começar a andar? Ninguém. Quem tem movimento depois? Ó? O do homem para a direita e o do barco para a esquerda. Lembrando daquela máxima. Q e V tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Mais uma vez, ó, só mudei a roupa do problema. É igual o que a gente fez anteriormente. Ó. Mais uma vez, coloco uma trajetória, por exemplo, para a direita. Q antes é 0. E o Q depois? Ó? Q do homem positivo, Q do barco negativo. Jogo o Q do barco para cá. Q do barco igual a Q do homem. Quem é o Q? Massa do barco, V do barco. Massa do homem, V do homem.
A massa do barco é 5 emão, foi dado aqui, ó, 5 emão. E a massa do homem é o quê? Emão, então tá aqui, 5 emão e emão. E a velocidade do barco? Ele não deu, mas ele pediu deslocamento. Então o que eu faço? Eu ponho a velocidade do barco como sendo ΔS que ele andou, ó, ΔS do barco sobre ΔT. E a velocidade do homem? ΔS do homem sobre ΔT. Como o movimento é simultâneo, esse ΔT é o mesmo para os dois, eu cancelo. O termo emão eu posso cancelar, porque o valor é o mesmo. E aí eu ponho 5 ΔS do barco. Quanto que o barco andou? X. É igual ao ΔS do homem. Quanto que o homem andou? L menos X. E aí, passo esse X para cá. 5x mais x igual a L, 6x igual a L, x igual a L sobre 6. Beleza? Tá aí um outro problema clássico. Veja que o princípio de resolução é o mesmo do outro. Eu só mudei a roupa do problema. Legal? Então tá aí mais um exercício. E eu quero fazer mais um com você. Bem interessante, com um raciocínio levemente diferente desse aqui. Tá? Só um segundinho. Gente, um outro problema bem interessante é esse aqui, ó. Problema muito real, tá? Um problema bem real. Em um cruzamento, dois carros de massas MA emão e MB 1.6 emão colidem e seguem unidos conforme a figura. Se a velocidade do carro B antes do choque era de 50 km/h, calcule a velocidade do carro A antes do choque. Esse antes é imediatamente antes. Legal? Bom, então tá aqui, ó, a figura. O que você é aqui nesse momento? Você é um perito, tá? Você está fazendo o papel de perito. O carro A colidiu com o carro B no cruzamento, ó, perpendicular, e os dois bateram e saíram juntos. Você chega na cena e vai descobrir qual a velocidade do carro A, tá? Carro B, sei lá, tinha um radar aqui, fotografou a velocidade dele antes do choque, imediatamente antes do choque, era de 50 km/h. E você quer descobrir a velocidade do A, para saber se ele estava muito acima ou abaixo. Ele está falando que o B estava correndo demais, que ele não estava correndo tanto assim. Né? Então você faz o papel do perito. Vamos ver se o carro A estava muito rápido ou não? O que você faz? É um choque, não é, gente? Guarda essa informação. Toda colisão e toda explosão constituem um sistema mecanicamente isolado. Toda colisão, pode guardar isso com você que isso é importante. Toda colisão e toda explosão constituem um sistema mecanicamente isolado. Veja, isso aqui é uma colisão. Por quê? O que fez o carro B mudar a sua rota? O A. O que fez o carro A mudar a rota? O B. Então toda colisão, né, essa aqui é uma colisão, é MI. E se é MI, o que acontece? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento o quê? Depois. Note, tudo vetorial. Vamos lá. Quem tem movimento antes? O A e o B. Lembra que Q e V tem sempre mesma direção e sentido. Tá aqui, ó. QA mais QB, os dois têm quantidade de movimento. Tudo com setinha, tudo vetor. Igual ao QD. Quem é o QD? A quantidade de movimento o quê? Depois do choque, na mesma direção da velocidade depois, tem o que depois. Beleza? Legal. Nos dois problemas que eu fiz anteriormente, os movimentos estavam só numa direção. Aí eu escolhi uma trajetória. Aí quem está a favor da trajetória é positivo, quem está contra, negativo. Aqui não. O QA, o QB e o Q depois, nenhum tem a mesma direção, estão em direções diferentes. Então tem que usar outra técnica vetorial. Então, por isso a importância das aulas lá de vetores, tá? Da importância das aulas de vetores. Eu vou usar aqui o método do polígono. Como é que é o método do polígono? É aquele extremidade de um com origem do outro. Então o que eu tenho aqui, ó? QA mais QB é igual a QD. Isso é uma verdade que a matemática do exercício me deu. Então eu vou fazer a construção vetorial. Eu pego o QA, põe ele aqui, ó. Na extremidade do QA eu vou pôr a origem do QB.
Beleza? Está aqui a extremidade do QA com a origem do QB. Quem é o vetor soma aqui, o resultante? Por regra, lá do método polígono, é o vetor que sai da origem livre, fecha na extremidade livre, que é o QD. Que você pode ver que está de acordo com o desenho. Está de acordo com o desenho. E esse QD está a 30 graus com o QA, com a direção, com o sentido de QA. Beleza? Cara, aí conforme a gente já estudou nos vetores, a matemática vetorial ela envolve uma técnica que normalmente cai numa construção geométrica. Caiu na construção geométrica e passa a valer a matemática euclidiana. Tá? Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho massa e velocidade de B. Tem a massa do A e quero a velocidade do A. Então a melhor coisa aqui nesse triângulo é usar a tangente. Ó. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó. Então tá lá, QB sobre QA. Só que o valor da tangente de 30 é quanto, gente? Raiz de 3 sobre 3. Aí no lugar do QB, massa do B, VB, massa do A, VA. Massa do B é 1,6 emão, massa do A é mão. VB, 50 e o VA eu vou calcular. O professor não tem que passar para metros por segundo? Não precisa, porque olha aqui, ó. Sei lá, quilograma com quilograma, quilômetro por hora, acabou. Tá bom? Então, sempre que você compara um com o outro, você não precisa transformar, tá? Então vamos lá. Aí o que você faz aqui, ó? Esse emão com esse emão você corta. 50 vezes 1,6 é 80. Joga esse 3 para lá, ó. 80 vezes 3 é VA raiz de 3. E aí eu jogo esse cara dividindo. 80 vezes 3 sobre a raiz de 3. Racionalizo o denominador, tá? Vai ficar 80 vezes 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Cancela esse cara com esse cara. Quanto que dá o VA? 80 raiz de 3 km por hora. Gente, se você jogar 1,73 aqui, ó, para raiz de 3, você vai descobrir que o VA estava quanto? Quase 140 km por hora. Né? Então ele merece uma multa bem caprichada, né? Pela velocidade dele num cruzamento. Se não for, né, sei lá, se for dentro da cidade, esse cara é um criminoso, um bandido. Beleza? Tá aí então mais um problema esse diferente que os outros eu fiz numa só direção e esse eu fiz com direções diferentes. E geralmente os problemas de sistema mecanicamente isolado, você vai mexer com isso. Se for numa só direção, você vai colocar os vetores que antes e que depois e adotar uma trajetória. Se forem direções diferentes, o que você vai fazer? Matemática vetorial. Tá legal? Qualquer dúvida, volta lá nas aulas de vetor e dá uma revisadinha para você não se perder isso aqui. Aula de vetor, método do polígono. Legal? Então tá aí. Grande abraço para vocês. Muito obrigado. Bom estudo e tchau, tchau.